Ele escreveu cartas para o seu pai, ele decorou poesias nos dias dos pais, e ele fez toda sorte de coisas e ele nunca teve o retorno. Isto lhe causou prejuízo. E aquelas pessoas que sabem como fazer a análise disso, deste efetivo prejuízo, que não somos nós, da nossa área, mas é alguém da outra área especializada. E aqui está, por exemplo, para nós brasileiros, a pessoa de Gisele Groeninger, que é da outra área, ela nos falará exatamente sobre coisas assim, quando chegar a sua vez de aqui estar. Ela sabe, as pessoas dessas áreas sabem analisar a existência do prejuízo e podem fazer a mensuração desse prejuízo. Foi o que aconteceu. Então, o menino, aos 16 anos, representado por sua mãe, ingressou em juízo para pedir uma indenização. Desde o momento 1 dessa trajetória judicial, o advogado disse, pedido do próprio autor da ação, que a indenização, fosse ela qual fosse o seu valor, não interessava para a família. Qualquer que fosse o valor da condenação, se houvesse, este valor seria entregue para uma entidade filantrópica que cuidasse de crianças abandonadas. Será que essa responsabilidade é apenas esta meia responsabilidade? Assim, o pai de Alexandre jamais deixou de pagar a pensão alimentícia. Nem um único mês ele se atrasou no pagamento da pensão alimentícia. Ou vai além do cumprimento desses deveres de natureza patrimonial. Esse dever principal, que é o dever de convívio, e que significa exatamente esta convivência, este amparo afetivo, moral, este amparo psíquico. Será que isto pode ser substituído? É de menor importância? Não faz falta? Alguém dará? O outro genitor, aquele genitor que é o guardião, é o suficiente para conferir à criança que está sob sua guarda tudo isso que o outro eventualmente lhe negar? A violação desses deveres, esta violação atinge e prejudica os direitos que são os direitos próprios da personalidade humana. Ou seja, por exemplo, a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, etc. São essas as, e agora está escrito, o que eu vou dizer está em itálico. É isto que fere as dores de natureza da personalidade humana dessas pequenas crias que não aprenderam a voar e que no processo migratório ficaram para trás. Esse direito ao pai de que falamos não é um direito novo. Não estamos inventando esse direito. Não se trata de um direito inventado. É um direito de sempre. É um direito que sempre a humanidade conheceu. Se eu intentasse uma construção de uma definição, se quisesse fazer isso, esta é uma minha primeira tentativa. Eu já busquei melhorá-la de alguma sorte, mas ela ainda não é suficiente e por isso peço-lhes desculpas. Não passa de apenas uma primeira tentativa. Por direito ao pai, na sua valoração juridicamente relevante, poder-se entender o direito atribuível a alguém de conhecer e conviver com quem seja sua referência paterna, materna, de amar, de ser amado, de ser cuidado, alimentado, instruído, de colocar-se em situação de aprendizagem e de apreensão dos valores
fundamentais da personalidade e da vida humanas, de ser posto a caminhar e a falar, de ser ensinado a viver, a conviver e a sobreviver, como é também o que ocorre com a maioria dos animais que habitam a face da Terra. São poucos os animais que não perseguem esta mesma trajetória, felizmente, para a face da Terra. São poucos os animais que comem as suas jovens crias, que abandonam a sua sorte, as suas jovens crias. Direito ao pai e à afetividade. Não é possível se falar de direito ao pai sem se falar igualmente na afetividade, que é uma tônica deste encontro do IBDFAN em Lisboa. Todos ou quase todos nós que falarmos estaremos falando a respeito de afetividade. Honra ter esta vez de por primeiro falar, mas peço perdão a vocês todos que me ouvem em primeiro lugar se disserem como ela não foi suficiente, como são suficientes os demais que falarão logo após mim. Porque é nessa afetividade, então, que se desdobra esse traço de identidade fundamental do direito gerado no seio da relação paterno-filial, que, sem deixar de ser jurídica, distingue-se de todas as demais relações, justamente pelo fato de que ela é, e de certa forma, apenas ela é. Apenas ela, e de certa forma, apenas ela pode efetivamente caracterizar-se e valorar-se na esfera jurídica pela presença do afeto. Que bom que nós deixamos de ter vergonha de falar em afeto quando estamos na ordem do direito. Que bom. Eu tenho idade suficiente para lhes contar também que quando eu mesma estudei direito, não é o caso de vocês que aqui estão, à exceção de meu amigo Zeno Veloso. Estudamos direito, especialmente direito civil, e lá no Brasil, ainda à luz do Código Civil anterior, que era o Código de 1916, primeiro Código brasileiro, depois das ordenações do Reino, nós aprendemos direito civil e dentro daquele código a palavra amor nos aparecia apenas uma vez, se lembra? Apenas uma vez. E não era no direito de família que essa palavra aparecia, mas ela aparecia no direito dos